Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve logo. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que você possa tanto aprender como compartilhar o conhecimento. O vídeo de hoje nós vamos falar de hematologia, o sangue, ou seja, o alimento preferido dos vampiros. Você ficou com medo? Calma, não vamos falar de vampiro, vamos falar de sangue. Por que o sangue é tão vital? Por que o sangue é tão importante para a vida humana? Você já se perguntou o que é o sangue? O que o sangue carrega? Por que eu preciso de sangue? Será que é pro Edward Cullen vir sugar meu sangue? Não, não é para isso. Você precisa de sangue para ter subsistência. Então vamos falar sobre hematologia. O que é o sangue? Vem com a gente. Hematologia, toda vez que você vê esse prefixo M vai falar de sangue. Hemoglobina, hematologia, todos esses prefixos, H-E-M, M vai estar se referindo a sangue. A hematologia é o ramo da biologia que estuda o sangue. Mas a primeira coisa que eu quero fazer para você é desconstruir o seu pensamento sobre o que é o sangue. Talvez você já se perguntou aquelas perguntas que talvez você nunca tenha pensado, mas quando alguém te perguntar você vai ficar encabulado. O que é o sangue? Aí você se perguntaria, o sangue é um líquido. O sangue é água. O sangue é um treco vermelho que tem dentro de mim e eu não sei para que funciona. Calma, eu vou dizer para você o que é o sangue. Na verdade, se prepare para a bomba. Você não esperava por isso. O sangue é um tecido. Aí você... O quê? Aí é aquela hora que dá um nó no seu cérebro. Sangue, tecido? Mas o tecido não é a pele? O tecido não tem que ser sólido igual a pele? Não, eu vou te dizer. O conceito de tecido é que todo tecido é um agregamento de células. E o sangue é um agregamento, é um mistão de várias células. Então o sangue é considerado um tecido, por mais que ele seja líquido. O sangue é um tecido conjuntivo que corre no nosso corpo, no nosso organismo. E o que a gente vai estudar dentro da hematologia? A gente vai estudar os elementos figurados do sangue, as células. No nosso sangue nós temos hemácias, é uma célula que carrega oxigênio por todo o nosso corpo. Nós temos os leucócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. São os cão de guarda do nosso corpo, que se entrar uma bactéria safada, um vírus safado, ele entra e destrói e acaba com eles. Nós temos as plaquetas que fazem a coagulação sanguínea. Lembra quando você era criança e que você tomava aquele ralão, aquele capote que saiu sangue? Depois a ferida criava um cascão. Aí criava um cascão com mais um dia, mais um pouco de tempo, aquele cascão saía e aí a pele estava cicatrizada. Então as plaquetas elas fazem isso, elas fazem a coagulação sanguínea. O que a hematologia estuda mais? Ela estuda os órgãos que produzem essas células do sangue, que são os órgãos hematopoéticos. Um deles nós temos a medula óssea vermelha. Ela é uma das principais que produzem justamente essas células. Também a hematologia ela vai estudar tanto a normalidade como as doenças. Duas doenças que eu vou citar, a anemia. Você já se perguntou o que é anemia? A anemia é quando a nossa hemácia reduz a concentração de hemoglobina. Já adiantando uma coisa, para a hemoglobina conseguir carregar o oxigênio pelo nosso corpo, ela precisa de uma proteína chamada... A hemácia conseguir carregar o oxigênio pelo nosso corpo, ela precisa de uma proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina, ela que ajuda a hemácia a carregar o oxigênio pelo nosso corpo. Porém, o que é a anemia? A anemia é quando essa hemoglobina cai. A concentração dela cai de dentro das hemácias. Justamente o nosso sangue ele é vermelho por causa da hemoglobina. E justamente a anemia quando cai. Se essa hemoglobina cai na hemácia, o oxigênio não vai ser levado pelo corpo como deveria ser levado. Aí você vai sentir tontura, fraqueza, desmaio, que são os sintomas da anemia. Outra doença do sangue relacionada é a leucemia. O que é a leucemia? É o câncer nas células de defesa do nosso corpo. Quando acontece uma mutação e as células de defesa do nosso corpo começam a se multiplicar de forma descontrolada, louca, varrida, doidona. E aí forma um tumor. Duas doenças que acontecem no nosso sangue.
Nós também temos a parte laboratorial da hematologia, o que é o hemograma. O hemograma é aquele exame de sangue que você faz em um laboratório e eles vão analisar cada componente que tem no seu sangue. Desde hemácias, desde plaquetas, desde leucócitos. Vai analisar cada detalhe, minuciosamente, desde o tamanho da hemácia, a concentração de hemoglobina dentro dela, ele vai analisar tudo. Nós temos também, como que é o sangue? O sangue, ele tem uma parte chamada plasma sanguíneo, é a parte líquida, ela é composta de 90% de água. O sangue, ele tem aquela viscosidade, aquela parte líquida dela por causa por causa desse componente chamado plasma sanguíneo. Depois do plasma, nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, elas são menos densas, elas ficam mais na superfície. E mais abaixo nós temos os leucócitos, que são as células brancas do nosso sangue, que são as células de defesa. E temos junto com elas as plaquetas, que fazem a coagulação sanguínea. As funções do sangue. Uma das principais funções do sangue, se você for pensar, é que ele carrega coisas. Sim, o sangue ele carrega nutrientes e gases, ele carrega hormônios, ele carrega nutrientes, ele carrega cálcio, ele carrega oxigênio. O sangue ele carrega produtos do metabolismo. O que são produtos do metabolismo? É aquilo que o nosso organismo faz uma reação química e aí aquele resto que sobrou dá para usar de novo, dá para usar para outra coisa. Por exemplo, os lipídios, as gorduras que tem no nosso corpo, eles são metabolizados lá no fígado do nosso organismo. Só que aí, quando eles fazem aquela reação, o resto daquela reação química é um componente chamado colesterol. E o colesterol é extremo importante. Só para você ter uma noção, o colesterol ele é uma precursora da vitamina D. Vitamina que é importantíssima para a consistência dos nossos ossos. Ela também faz parte da membrana plasmática das nossas células. Não só da membrana plasmática, mas também eles são principais. É um hormônio, é uma molécula importantíssima na produção do hormônio estrogênio e progesterona. O hormônio feminino e o hormônio masculino. Muito importante. Ele carrega eletrólitos, sais, ele carrega tudo isso. Então, o sangue no nosso organismo seria como o carteiro do correio. Ele vai passando pelo organismo, vai deixando as encomendas que tem para deixar. É o que ele faz. Outra função do sangue, ele elimina. O que ele vai eliminar? O que não presta. Que é um exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico ele é tóxico para o nosso organismo. Ele resulta de uma reação química do nosso corpo. Mas como ele está lá, ele é tipo um trombadinho tóxico, tem que sair do nosso corpo. Tem que sair vazado. E o que o sangue faz? O sangue expulsa ele. Joga para fora. Sabe esse ato de você inspirar? Você inspira o oxigênio e você expira o gás carbônico. Toda vez que você faz isso, o sangue leva para o pulmão e o pulmão descarta esse gás carbônico. Só para você ter uma curiosidade, o gás carbônico era o que Hitler usava para matar os judeus na câmara de gás, na Segunda Guerra Mundial. Outra função do sangue, o sangue ele faz a defesa imunológica. Dentro do nosso sangue nós temos anticorpos, nós temos macrófagos, monócitos, leucócitos, são todos guardinhas do nosso corpo. Quando entra uma bactéria safada, quando entra um vírus safado, é o nosso sangue que vai levar essas células de defesa para o nosso corpo para eles dar um trato na bactéria, para eles dar um trato no safado do vírus. É acabar com a raça dele. É o nosso sangue que leva. É como se o sangue fosse a viatura policial do nosso organismo. Dentro da viatura tem os policiais, só que no nosso sangue vai ter os anticorpos e vai ter as células de defesa do nosso corpo. Outra função do nosso sangue é a coagulação sanguínea. Sabe quando você machuca? Quando você machuca o seu corpo? Por exemplo, vamos imaginar que um cara deu um soco na sua boca. Pum! Saiu sangue da sua boca. O que acontece naquele momento? Na sua boca tem várias artérias e veias. Quando você toma um soco e começa a sangrar, é porque alguma artéria, alguma veia se rompeu. E aí está acontecendo uma hemorragia ali, porque toda vez que um sangue sai dos nossos vasos sanguíneos, acontece uma hemorragia. O que acontece? O nosso próprio corpo, por um mecanismo que Deus criou,
ele começa a diminuir, ele faz uma vasoconstrição, ele diminui o calibre da veia e da artéria. Quando ele diminui o calibre da artéria e da veia, a circulação sanguínea para naquele local, vai parando de pouco aos poucos. Depois a plaqueta, mais o fibrinogênio e outras moléculas formam tipo um tampão. O que eles fazem? Eles formam um tampão para parar o sangramento. Porque se você continuar perdendo sangue, se for numa quantidade grande, você pode vir até a morte. Então, o nosso corpo, por um mecanismo natural que Deus fez, as plaquetas e os fibrinogênios e os fatores de coagulação formam um tampão ali para tampar aquele sangramento. Quando ele tampa aquele sangramento, aquele cascão da ferida, quando o sangue fica ali até que o tecido se regenere. Depois que o tecido se regenerar, o cascão vai e sai. Por isso que quando você era criança, você ralava o joelho, tomava aquele stop. Aí, mãe, o cascão tá saindo, mãe. Aí você arrancava aquele cascão quando você via estar uma pele cicatrizada. Aquilo é a função das plaquetas, fibrinogênios, é chamado de hemostasia, coagulação sanguínea. Que trombo foi esse? Ó, se liga. O sangue, ele, como eu já falei, ele é composto pelo plasma, a maior composição do sangue. E aí tem os glóbulos vermelhos e mais abaixo tem os glóbulos brancos e as plaquetas. A composição do nosso sangue, 56% do sangue ele é o plasma, aquela parte mais líquida. 44% do sangue é a parte celular. Como assim? A parte que tem as hemácias, a parte que tem os leucócitos. Lembrando, as plaquetas não são células, as plaquetas são fragmentos de células que estão dentro do nosso sangue. Mas, no entanto, ela está dentro dessa parte dos 44%. E sendo que desses 56% do que é o nosso plasma sanguíneo, 90% desse plasma sanguíneo é água. Por isso que o nosso sangue, a maior parte dele é água. Água. Quando se fala de hipertensão arterial, fala porque está tendo um volume tão grande nas veias e nas artérias que pode vir a prejudicar a circulação sanguínea pelo nosso corpo. E, então, se 90% é água, e os outros 10% do plasma sanguíneo? Os outros 10% são íons, nutrientes, proteínas, anticorpos que estão inseridos no plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo ele carrega também albuminos, fibrinogênios, anticorpos, proteínas, vitaminas, hormônios, glicose. O nosso sangue, eu já falei, ele é o carteiro do correio. Ele carrega uma bagaça de coisa no nosso corpo que ajuda a gente num bocado de coisa. O nosso sangue, quando você ouvir falar de elementos figurados do sangue, pode ter certeza, vai estar falando da parte celular. Hemácias que carregam oxigênio, leucócitos que fazem a defesa do nosso corpo, plaquetas que são fragmentos de células que fazem a coagulação sanguínea para nos impedir de ter uma hemorragia e morrer. E quando se fala de todas essas células, cada uma delas tem uma função básica. Aqui nós estamos finalizando mais esse primeiro vídeo sobre hematologia e até a próxima. Fique ligado porque vai sair mais vídeos sobre hematologia. Fica ligado porque nós vamos gravar. E aqui é a grande academia dos nossos neurônios. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Vamos!